Então vamos lá, instalando o SQL Server. Estou com o instalador aqui na pasta temp, depois vocês copiem esses caras aqui, né? Então eu baixei o ISO, você clica aqui, ó, ele já gerou um drive, vou no setup. Eu vou fazer uma nova instalação aqui de SQL, standalone. A gente precisa do banco somente, tá? Então, eu preciso do banco, não preciso de C, blá, 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 cluster, nada disso. Eu quero só um banco. Vou deixar aqui como um developer, tá vendo? E o tipo da licença, né? Aceito os termos Microsoft, nosso ambiente é de teste. E vou fazer a instalação. Então, verificou, ok, o firewall está habilitado ainda, né? O que eu preciso, ó? Isso aqui só, tá? Não preciso de mais nada aqui de... Aí, o nome da instância, MS SQL Server, é o default. Isso. Se você estiver fazendo uma instalação, se você tiver com o instalador de SQL Express, ele vai vir MS SQL Express, o default name. Aí você muda para MS SQL Server, tá? Aqui pode deixar as autenticações standard mesmo. E aqui, ó, Mixed Mode, é a única coisinha. Eu gosto de deixar aqui a senha Rockwell com R maiúsculo 1, Rockwell 1, tá? Pode adicionar o usuário do momento, que é um administrador, né? RABR01 aqui, nesse caso. Então ele já está Mixed Mode, tanto o usuário Windows como o usuário. O SA é o Super Administrator do SQL Server, né? Aí eu botei a minha senha ali, Rockwell 1. Então, com isso eu tenho controle aqui. Se eu tiver que fazer alguma coisa de ADBC e tal, eu vou pôr esse usuário SA, porque é um usuário fixo, né? Então não pode perder essa senha, não pode esquecer, né? Tem que saber fazer uma senhazinha, um padrãozinho ali, anotar num lugar seguro, senão depois complica, né? É. Outro detalhe, o Windows aqui em inglês, tudo default em inglês, é, current settings, vírgula, ponta, tudo no padrão americano, tá? Se a gente muda lá o idioma, pode ter problema, por quê? O SQL tem que estar naquele latim, papapá, que é o default do inglês. Se a gente mexe no Regional Settings, às vezes ele muda esse latim lá, e aí vai dar problema também de instalação depois do batch. Então, isso. Então é o default ali, estando tudo em inglês, tudo funciona, tá? Desse jeito bem simples, né? Aí, por exemplo, o BET não é compatível com o Windows português, tá? Então, o BET obrigatoriamente tem que ser instalado numa máquina em inglês, sistema operacional em inglês. Tá?
Ele enche a barrinha, daí ele faz um monte de coisa, né? Ele encheu lá, ficou... 99,9%. Aí ele faz 3.600 coisinhas ainda. Olha lá, instalou, belezinha. Agora nós vamos o Reporting Services. Então já fiz aqui o download dele, ó. Esse cara aqui você dá um eject aqui, ó. Ele desmonta o DVD, né? Desmonta a imagem. Aí, ó, Reporting Services. Install Reporting Services, Developer. Pode aceitar. E o que o Reporting Services, o BET já vai entregar os relatórios. Então, na instalação do BET, ele já vai instalar os relatórios, os templates dos relatórios, tá? O que que eu edito? Os relatórios, que sempre o cliente pede, não vai ter jeito isso aí. Falo que é um relatório, é pobre, mas é limpinho. É um relatório completinho, tá? É 78, são 12 relatórios e tal. Mas o pessoal sempre, em vista de tudo que existe hoje em dia, né? O pessoal acha ele meio feinho, tá? Aí, então dá para mexer? Dá para mexer. Então, ó, defaultzão tudo aqui. Vou criar uma database, tá vendo? Ele não tem database, vou criar uma database com o server name nosso, report server. Aí ele já cria um banco de dados no nosso SQL Server para o relatório, tá? Ele que tudo bem no defaultzão. Vou dar um apply, tá vendo que o apply aqui, ó? Aí ele vai iniciar os serviços em cima da configuração que a gente definiu lá. Então, se eu vier aqui no meu report, no meu sitezinho, na minha URL aqui já, ó, eu já vou ter o serviço ativo do report server. Ainda não instalei o batch, então ele tá vazio, mas já existe, tá? Então ele já instalou o report server, já está com SQL, já tem um banquinho de relatório e tal. Aí o batch só vai usar essa estrutura e vai instalar lá os relatórios dele. Então, ó, versão do relatório, tá? Então já está vivo. Ó, Web Portal, é bom dar uma olhada se todo mundo subiu, ó. Agora subido. E por último, tá vendo esse SQL Server Management Studio? Tá? Então, SSMS. Vou instalar porque, se eu quiser dar uma xeretada como fica as tabelas lá do BET, né? Então, esse Management Studio a gente consegue brincar, dar uma olhada lá, tá? É bem... As informações do BET, né, são bem distribuídas, né? Então, eles criam tabelinha de cada coisa num lugar assim, e aí as carries são bem complexas, que junta tudo, né?
relacional, ela tem relação uma com outra. Isso. Mas o que é legal é que você vendo, né? Você consegue ver e meio que aproveitar o próprio o Visual Studio, dá para a gente instalar para editar os relatórios, né? Você aproveita as carries já existentes, por exemplo, do batch listening e tal, tá? Sempre no manual do software que a gente está instalando, tem sempre, normalmente, capítulo 2 chama Environmental Settings. Então, são os ajustes do ambiente que eu tenho que fazer. Daí lá ele fala quais os servicinhos, o que ele espera, tal, né? Então, tudo instalado aqui do SQL. Então, agora é hora de instalar o batch. Então, ó, o batch, setup. Vamos instalar o eProcedure e vamos instalar o Material e o Batch View. Então, vamos instalar tudo. Ó, eu esqueci de habilitar o Message Queuing aqui no meu servidor. Então, o que eu tenho que fazer? Aqui em Local Server. Marcelo, por que mesmo tem que ativar esse Message Query? Hum? Por que tem que ativar o Message Query? Tem que esse servicinho tem que estar ativo para o batch poder rodar, entendeu? Entendi.
Então o setup já detectou que ele não estava rodando, ele pediu para eu habilitar esse cara para ele poder instalar. Já beleza, ó, instalou o servicinho. Vamos de novo. Então vamos ver aqui. É algum componente aqui. Vamos instalar o BET. Vamos por partes aqui, ó. Vamos pôr até o eProcedure. Deixar o material para depois, tá? Aqui, ó, a gente pode deixar as receitas todas no SQL. A gente pode configurar isso depois também. E a gente pode adicionar o Material Manager. Também vamos deixar para depois, tá? A porta do BET, ó, 3443. Essa é a default que ele tenta. É bom manter a default. Se isso muda, muda a URL para chamar o BET View, né? Então, aí tem que anotar se ele detectar que tem alguém rodando nessa porta, né? Então, aqui RABR01. Eu deixo aqui no JSON os eventos aqui mesmo. Olha lá, ó. Instance name aqui. MS SQL Server. É o que eu falei. Para o BET, até ele vai, mas ó, Event Archiver, por default, ele vai no SS. Entendeu? E o HTTP Report Server aqui, ó. E aqui começou a instalar, validou tudo, todas as configurações ali do SQL, né? Então, até aqui, eu vou parar o vídeo para gerar aí um novo evento aí, tá?